Olá, esta é a nossa nona aula do nosso curso de Escatologia e hoje vamos continuar com a segunda parte no estudo das profecias e vamos falar sobre a abominação desoladora. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que explicam o que é a abominação desoladora e quando acontecerá a abominação desoladora. É uma aula muito importante, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo, mas é um termo muito importante na escatologia. Antes de nós iniciarmos falando sobre a abominação desoladora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra abominação na Bíblia. Na Bíblia, a palavra abominação ela aparece mais de 50 vezes. E esta palavra abominação, ela é sempre colocada para alguns pecados que ocorrem. Eu vou citar algum desses pecados, que é, em primeiro lugar, o pecado da idolatria e também de imagens e esculturas, ou seja, toda adoração que não seja o único e verdadeiro Deus, ou sendo através de ídolos, sendo através da adoração de imagens, da adoração de esculturas. Isso é tido na Bíblia como, juntamente com a palavra abominação. Isso, conforme Deuteronômio e Levítico falam que diversas vezes a respeito da idolatria como sendo a abominação. Também pecados sexuais, pecados como homossexualismo, bestialismo, que é o sexo com animais, e também o transvestismo, ou seja, homem se vestir de mulher, mulher se vestir de homem. Isso é tido como abominação para Deus. A Bíblia usa esse termo para estes pecados. Também a Bíblia usa esse mesmo termo abominação para pecados como encantamentos, adivinhações e consulta aos mortos. Todos esses pecados eles são colocados na Bíblia como abominação também. E por fim, a balança enganosa, a mentira, o roubo, isso é tido como abominação também para Deus. Todos esses pecados, eles são colocados na Bíblia como abominação. É interessante como ultimamente nós vemos muitos desses pecados acontecendo, muitas coisas, e essas coisas as pessoas dizendo que não é pecado. Aliás, busca-se sempre colocar uma outra palavra para o pecado. Idolatria e imagens e esculturas não é abominação, é uma opção religiosa. Pecados sexuais também é uma opção sexual, não é uma abominação. Encantamentos, adivinhações, hoje o nome disso é métodos de autoajuda, não é abominação mais. E também mentira, roubo. A mentira hoje é um transtorno bipolar, não é mais mentira, não é mais pecado, parece. E o roubo também é a pessoa que rouba, ela tem um distúrbio ou ela é cleptomaníaca, mas ela não é pecadora. Então, veja como hoje nós parecemos que estamos dando outras palavras para aquilo que a Bíblia diz que é pecado e para aquilo que a Bíblia diz que é abominação. Devemos ter cuidado com estas coisas, coisas que a Bíblia fala que são abominação para o nosso Deus. Isso é muito sério, porque nos textos que falam sobre essas abominações, existe um texto claro que fala que é por estas coisas que o povo, que as nações serão destruídas. Então, quando a gente fala de escatologia, talvez você fale, o que isso tem a ver com escatologia? Tem tudo a ver, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus. É por estas abominações que a ira de Deus ela vai cair sobre a terra. Então, é algo que nós devemos sempre nos lembrar. Vamos então falar sobre a abominação desoladora, vamos ver alguns textos bíblicos sobre o que é e quando acontecerá a abominação desoladora ou a abominação da desolação. Existem 5 textos bíblicos que falam sobre a abominação desoladora. Nós vamos ver todos eles hoje, são textos pequenos. O primeiro deles é Mateus 24, versículos 15 e 16, que fala assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Este é o primeiro texto. Jesus ele fala sobre esse fato que irá ocorrer, a abominação da desolação, e ele fala mais, quem lê entenda. Nós devemos entender, uma ordem de Jesus que nós devemos entender sobre essa abominação desoladora. E ele fala que é uma abominação
que estaria no lugar santo, que quando ela acontecer, quem estiver na Judéia deve fugir para os montes. Nós vimos isso também na aula de grande tribulação, e aqui se repete esse texto. Lá Daniel 11, 31 é um outro texto que fala também sobre a abominação desoladora. Daniel capítulo 11 e versículo 31 diz assim: E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Esse é o segundo texto que fala sobre o anticristo também. Todo esse capítulo de Daniel 11 fala sobre coisas que o anticristo irá fazer. E uma dessas coisas é estabelecer a abominação desoladora. Nós vimos também isso daí já na aula do anticristo. E, por fim, o terceiro texto é Marcos 13, 14, que na verdade é um paralelo. Marcos capítulo 13 ele é um paralelo de Mateus capítulo 24. E Marcos capítulo 13 e versículo 14 diz assim a respeito da abominação desoladora: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse é o último texto que fala da abominação desoladora. Existe um outro texto também, um paralelo, que é Lucas 21, 20, diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, é um paralelo. Lucas 21 também é o paralelo de Marcos 13 e Mateus 24. Então, esses textos eles falam a respeito da abominação desoladora e o que é. Vamos ver então o que é. Mateus 24, 15 fala que é algo que vai ocorrer no lugar santo. O lugar santo é dentro do templo que deve ser reconstruído, de Jerusalém. O lugar santo é o lugar dentro do tabernáculo, que é onde ficam o candelabro, onde ficam os pães da preposição, onde fica o altar de incenso, são onde ficam estes lugares que será instaurada a abominação desoladora. É interessante a gente ver bem essa palavra lugar santo, porque mais para frente a gente vai ver algo que já ocorreu, que prova que realmente será no lugar santo. Também Daniel 11:31 fala que na abominação desoladora será profanado o santuário. Ou seja, assim como o lugar santo ele faz parte do santuário de Deus. E Marcos 13:14 também fala que estará num lugar onde não deve estar. Ou seja, a abominação desoladora dá a entender que é algo que vai ocorrer no templo em Jerusalém. É um evento que deverá ocorrer, provavelmente o templo ele será assolado novamente, assim como ele já foi, novamente ele será assolado. Algo interessante a respeito da profecia, porque a abominação desoladora ela é uma profecia, E é interessante as coisas a respeito das profecias, Todas as profecias a gente percebe que existem fatos que ocorrem na aliança de Israel, que é chamado mais comum como o Antigo Testamento, e esses fatos que ocorrem, eles apontam para um fato que irá ocorrer na Nova Aliança, ou na Santa Aliança, que é o Novo Testamento. Um exemplo disso é a Páscoa. A Páscoa foi um fato que ocorreu, o êxodo do Egito, dos israelitas. Assim, e a Páscoa, que é o Cordeiro Pascal, algo que aconteceu, ele aponta para o sacrifício de Cristo, algo que aconteceu. E veja que foi até mesmo na mesma data, a Páscoa e o sacrifício de Cristo também ocorreu na Páscoa. A mesma coisa Pentecostes. Pentecostes foi algo que ocorreu e que ele, mais para frente, um fato que ocorreu na antiga aliança e ele na nova aliança, ele também se cumpre de uma maneira mais plena, que foi a descida do Espírito Santo. E com a abominação desoladora também não é diferente. Veja que Daniel, isso é um fato, que Daniel, quando ele fez essa profecia a respeito da abominação desoladora, isso foi por volta do ano 580 a.C. Foi mais ou menos na época em que houve, um pouquinho depois da época que houve a invasão babilônica, onde o próprio Daniel, ele foi capturado pelos reis babilônicos e foi levado aos palácios para poder servir ao reinado babilônico. E essa profecia ela se cumpriu
essa profecia de Daniel no ano 170 a.C., com Antíoco Epifânio. Né? Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epífano, Epifanes, desculpe, ele diz que, a história diz que ele levantou um altar a Zeus no templo em Jerusalém, que ele sacrificou animais imundos, né, e ele assolou verdadeiramente Jerusalém, ou seja, isso realmente aconteceu, de Jerusalém ser sitiada, de ser cercada de exércitos, dela ser invadida, do templo de ser profanado, né, e até mesmo, né, a história conta que Antíoco Epifânio ele entra no lugar santo, ele pega o altar, o candelabro de ouro, os pães da preposição, tudo isso é o que Antíoco Epifânio ele profana, né? E isso ele aconteceu 170 a.C. Só que a verdade é que Jesus, no ano 30 depois de Cristo, aproximadamente, ele aponta isso não para um fato que já ocorreu, que no caso de Jesus teria ocorrido há cerca de 200 anos antes da, da época em que Jesus fala lá em Mateus 24. Mas Jesus ele aponta para um fato futuro. Né? Então isso nos leva a crer que Antíoco Epifânio, na verdade, ele é uma figura do anticristo. Né? E é muito interessante, eu sugiro a todos que todos leiam o texto de 1 Macabeus, capítulo 1, né, desse livro de Macabeus. Ele não está na Bíblia evangélica, está apenas na Bíblia católica, mas ele é um texto muito rico quando se fala a respeito da figura de Antíoco Epifânio. É um documento, ele é mais ainda completo do que o texto de Joséfo. Né? Joséfo também fala a respeito dessa época ocorrida, mas ele é muito rico quando ele se fala a respeito da figura do anticristo. Eu não vou falar aqui, eu quero que você leia, fica de lição de casa para você, procura aí no Google 1 Macabeus, né, e leia o capítulo 1 inteiro, né, que ele vai falar sobre o começo do Império Grego, como que ele vai, e desde como que o Império Grego ele vai e assola a Israel. Então é muito interessante. Leia, não deixe de ler. Né, ele não está no cânon evangélico, esse livro, mas é um livro histórico que mostra muito bem a respeito da figura do anticristo e como será essa figura do anticristo na nova aliança. Né? Tudo o que ele fez na antiga aliança, o que Antíoco Epifânio foi para a antiga aliança em Israel, será o anticristo para a nova aliança, para a santa aliança. Vamos ver então quando ocorrerá a abominação desoladora. Existem dois textos ainda de Daniel. Daniel 9:27 é um texto muito clássico, né, que fala das 70 semanas, né? Esse texto de Daniel capítulo 9, no versículo 27 diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que aqui fala sobre a abominação sendo na metade da semana. Né? Na metade da semana. Um outro texto ainda, né, ainda em Daniel também, no capítulo 12 e versículo 11, fala também sobre o período. Né? Diz assim: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Né? Vamos ver então, né, coloquei um diagrama aqui, né, das 70 semanas, da sétima semana, que são os 7 anos, a gente já viu sobre isso, e esses 7 anos eles são divididos em 1260 e 1290. A gente já viu que ambos são, na verdade, 3 anos e meio. Né? Esse 30 a mais, provavelmente ele se dará devido a haver um ano aí no meio, onde é colocado o ano, o mês adicional para que o calendário lunar e o calendário solar eles entrem em sincronismo. Né? E a abominação desoladora, conforme esse texto, ele se dará na metade da semana, né? 1260 dias após a exatamente 1260 dias após a assinatura desse tratado de paz, ou 1290 dias antes, né, do final dos tempos. E diz ainda nesse texto, né, que a assolação ela será até o final, até que venha o juízo de Deus, né, até que Deus realmente ele venha colocar o seu juízo. Nesse Mateus, Daniel 9:27, ele fala que a assolação ela será até a consumação, ou seja, ela dá o início, né, no meio da semana,
E ela continua, não até o final, porque a gente viu lá em Mateus 24, 22, que Jesus ele fala que esses dias eles serão abreviados, que senão nenhuma carne se salvaria. Né? Senão seriam só os espíritos daqueles que foram ressurretos. Mas Jesus ele fala que esse tempo ele será abreviado, então será menos que 1290 dias. Né? Essa é a certeza que a gente tem. Gostaria de deixar um texto para encerrar, o texto de Apocalipse 21:4, que diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus o abençoe.